Já percebeu que às vezes você bate o olho em uma cor e já lembra de uma marca? Não precisa aparecer o logo, também não precisa aparecer o nome e também não precisa nem explicar muito. Só que a cor já entrega. É exatamente isso que a CIMED fez com o amarelo. Na minha visão como estrategista, o maior ativo da CIMED não é necessariamente o logo, é a cor. Mas não é o amarelo por ser bonito. Também não é o amarelo porque chama atenção. E também não é o amarelo porque alguém achou legal no branding. É o amarelo porque a marca teve constância suficiente para transformar uma cor em memória. E é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Porque muita empresa ainda acha que branding é só estética. Acha que branding é ter uma logo bonita, um feed organizado, uma paleta de cores elegante e um manual de marca salvo no Google Drive. Mas branding, de verdade, é muito mais profundo. Branding é criar memória, é construir associações, é fazer o cliente lembrar de você antes mesmo de precisar comprar. E quando uma marca para de fazer isso, ela para de disputar só preço e começa a disputar espaço na mente do consumidor. Quando a gente olha para a CIMED, tem uma coisa muito clara. Ela não está apenas usando o amarelo. Ela está defendendo o amarelo. E existe uma diferença enorme entre usar um elemento visual e defender um posicionamento. Usar a cor é fácil. Qualquer empresa escolhe uma paleta. Agora, transformar uma cor em um código de reconhecimento exige repetição, disciplina e coragem. Porque em algum momento vai aparecer alguém dizendo: vamos mudar um pouco, vamos fazer algo diferente, vamos testar outra cor. Esse amarelo já não está demais? E é aí que muita marca se perde. Porque ela não entende que consistência não é falta de criatividade. Consistência é o que permite que a criatividade seja reconhecida. E uma marca pode fazer campanhas diferentes, vídeos diferentes, collabs diferentes, ações diferentes e ativações diferentes. Mas o público precisa sentir que tudo vem do mesmo lugar. Quando a CIMED aparece no esporte, aparece no ponto de venda, aparece nas redes sociais, aparece em eventos, aparece em campanhas e aparece nas embalagens, o amarelo está lá. E é isso que cria uma repetição invisível na cabeça das pessoas. Elas podem até não perceber racionalmente, mas a memória percebe. A CIMED entendeu algo que muita empresa local, muita marca média e até muito negócio grande ainda não entendeu. O consumidor não compra baseado em lógica. Ele compra baseado em familiaridade, lembrança, confiança e percepção. Então pensa comigo, uma pessoa entra em uma farmácia e ela pede um medicamento. O atendente coloca 3 opções na frente dela. Talvez os produtos sejam parecidos. Talvez os preços estejam próximos. E talvez a pessoa nem tenha conhecimento técnico suficiente para diferenciar um do outro. Nesse momento, o que pesa? Pesa o que ele já viu. Pesa o que ele reconhece. Pesa o que parece familiar. E pesa aquilo que a memória entrega mais rápido. E se antes daquele momento ela já viu a marca em campanha, já viu no futebol, já viu nas redes, já viu o influenciador falando, já viu uma embalagem amarela, já viu ação promocional, já viu um monte de coisa em diferentes lugares, a marca já chega na prateleira com vantagem. E é como se a venda começasse antes da própria venda. E é esse ponto que eu sempre bato quando analiso o marketing. A venda não começa no WhatsApp. A venda não começa no direct. A venda não começa quando o cliente pede o preço. A venda começa muito antes. A venda começa quando a marca cria presença. Começa quando ela gera lembrança. E começa quando ela educa o olhar do público para reconhecer seus códigos. No marketing existe um conceito muito importante chamado ativos distintivos de marca. Pode parecer um termo técnico, mas a ideia é simples. São elementos que fazem uma marca ser reconhecida sem depender apenas do nome. Pode ser uma cor, pode ser um som, pode ser uma embalagem, pode ser um personagem,
pode ser uma frase, pode ser um jeito de falar, pode ser um estilo de vídeo, pode ser também uma vinheta. Pode até ser um tipo de atendimento. Quando eu digo que o amarelo é um dos maiores ativos da CIMED, é porque ele funciona como um atalho. A pessoa vê o amarelo e associa. E quanto mais a marca repete esse código, mais forte essa associação fica. O público não tem obrigação de montar o quebra-cabeça da sua marca. Se toda semana sua comunicação parece de uma empresa diferente, você não está criando marca, você está criando ruído. Marca forte precisa de repetição, clareza e consistência. Aqui entra uma dúvida que muita gente tem. Mas repetir muito não cansa? Depende. Repetir sem estratégia? Cansa. Repetir sem contexto? Também cansa. Repetir só por repetir, aí é que cansa mesmo. Mas repetir códigos de marca não é o mesmo que fazer sempre a mesma coisa. A CIMED não faz sempre a mesma peça, não faz sempre o mesmo vídeo e não comunica sempre a mesma campanha. Mas ela preserva elementos que fazem você reconhecer a marca. E esse é o jogo. Criatividade não é mudar tudo toda hora. Criatividade é conseguir variar sem perder reconhecimento. É como uma música. Você pode mudar o arranjo, mudar o ritmo, mudar a interpretação, mas se a melodia principal some, ninguém reconhece mais. Na marca acontece basicamente a mesma coisa. Você pode mudar a campanha, pode mudar o formato, pode até mudar o canal, pode mudar a narrativa também, mas o público precisa identificar que aquilo pertence à sua marca. Outro ponto importante é que a CIMED não trata o amarelo apenas como uma escolha visual. Ela transforma o amarelo em posicionamento. E posicionamento é isso: escolher um território e defender esse território com consistência. Muita empresa quer ser tudo ao mesmo tempo. Quer ser sofisticada, popular, premium, acessível, divertida, séria, jovem, tradicional, inovadora e próxima. Só que quando uma marca tenta ser tudo, ela vira nada com força suficiente para sumir na cabeça do consumidor. E a CIMED escolheu um caminho visual, verbal e cultural. Ela assumiu uma presença mais popular, mais próxima, mais energética, mais conectada com o Brasil, com o esporte, com a conversa do dia a dia e com o ponto de venda. E o amarelo costura tudo isso. Ele aparece como identidade, mas também como sinal de presença. E aí entra o ponto estratégico. O posicionamento não é uma frase bonita em uma apresentação. O posicionamento é o que a marca sustenta na prática. É o que aparece quando ninguém da equipe de marketing está explicando. Se você diz uma coisa, mas comunica outra, atende de outro jeito e aparece de forma diferente toda semana, o cliente não guarda nada. E agora, trazendo isso para a realidade dos negócios locais, uma loja de material de construção pode ter seu amarelo. Um provedor de internet também pode ter seu amarelo. Uma clínica pode ter, sim, seu amarelo. Uma imobiliária pode ter o seu amarelo. Uma ótica também pode ter seu amarelo. E quando eu falo amarelo, eu não estou falando literalmente da cor. Eu estou falando de um código de reconhecimento. Aquilo que o cliente vê e pensa. Isso é daquela marca. Toda marca, ela precisa de um código. Pode ser uma cor, pode ser uma frase, um estilo visual, uma embalagem, um uniforme ou um jeito de aparecer. A pergunta é: qual é o elemento que faz o cliente lembrar de você, mesmo antes de ler seu nome? Um erro muito comum que eu vejo em empresas é confundir movimento com construção. A empresa posta muito, mas não constrói nada. Faz campanha, mas sem unidade. Faz arte bonita, mas sem assinatura. Muda o visual toda hora, porque acha que isso é inovação. Só que, para o cliente, isso vira uma bagunça.
Um dia a marca aparece popular, no outro aparece premium, no outro parece institucional, no outro parece desesperada por venda, no outro parece que copiou a concorrência. E aí vem a pergunta: como o cliente vai lembrar de uma marca que não consegue se repetir com clareza? É por isso que uma empresa precisa ter direção. Postar muito não significa construir marca. Você pode postar todos os dias e continuar sendo esquecido. O que constrói marca é consistência, repetição, clareza naquilo que você quer que o público lembre. Se eu fosse orientar uma empresa que quer criar ativos de marca mais fortes, eu começaria por algumas perguntas. A primeira pergunta: o que na sua comunicação é reconhecível sem precisar do logo? Se eu tirar o logo do seu post, ainda aparece a sua marca? Se eu tirar o nome da sua empresa de um vídeo, ainda dá para reconhecer seu estilo? E se eu tirar o seu arroba, o cliente ainda percebe que aquele conteúdo é seu? A pergunta é desconfortável, mas é necessária. Porque muitas marcas só existem quando o logo está grande. Então, marca forte não depende só do logo. A segunda pergunta que eu faria é: quais elementos você está disposto a repetir pelos próximos meses ou anos? Porque não adianta criar um ativo que você vai abandonar daqui a 2 semanas. Marca precisa de paciência. E a terceira pergunta é: esse elemento ajuda o cliente a lembrar de você na hora da compra? Não é só ser bonito, tá? Não é só combinar com o feed. E também não é só para agradar o dono da empresa. Precisa ter função estratégica. Quarta pergunta que eu faria: esse código diferencia você ou parece com todo mundo? Porque se a sua marca usa os mesmos clichês visuais da categoria, talvez você esteja reforçando o mercado, mas não a sua marca. Faça um teste simples. Tira o logo do seu post. Se ninguém conseguir identificar que é da sua empresa, talvez você não tenha uma marca forte. Talvez você tenha apenas um layout bonito com uma logo aplicada. Uma marca genérica precisa se aplicar o tempo todo. Uma marca forte começa a ser reconhecida antes da aplicação. Isso muda tudo. Isso muda o custo da atenção, muda a percepção de valor e muda a confiança, que consequentemente vai mudar a sua conversão. Muda até o atendimento, porque quando o cliente já chega com algum nível de familiaridade, a conversa começa em outro lugar. Ele não está falando com uma empresa completamente desconhecida. Ele está falando com uma marca que ele já viu. E no mercado atual, onde todo mundo está disputando atenção, isso é uma vantagem enorme. Gente, a familiaridade vende. Nem sempre o cliente compra porque você é o melhor. Muitas vezes ele compra porque você parece mais conhecido, mais presente e mais confiável. E isso não acontece por acaso. Isso é construção de marca. Então, quando eu olho para a CIMED, eu não vejo apenas uma marca usando amarelo. Eu vejo uma empresa que entendeu que consistência cria memória. Vejo uma marca que pegou um elemento simples e repetiu esse elemento em tantos pontos de contato que ele deixou de ser só estética. Virou ativo. Virou reconhecimento, que virou presença, que virou vantagem competitiva. E essa é a grande lição para qualquer empresa. A marca, ela não precisa ser complexa para ser forte, mas precisa ser clara. Precisa escolher seus códigos. Precisa repetir seus códigos. E precisa defender seus códigos. E, acima de tudo, ela precisa sustentar o seu posicionamento. Porque, no fim das contas, o cliente ele não lembra de tudo. A mente do consumidor não é um arquivo organizado esperando a próxima campanha. Ela é disputada o tempo inteiro. E vence quem consegue ser lembrado com mais facilidade. Então fica a reflexão. Qual é o amarelo da sua marca?
Qual é o elemento que faz o cliente lembrar de você? Qual é o código que você está construindo com consistência? E mais importante, sua marca está criando memória ou está apenas produzindo conteúdo? Porque produzir conteúdo, qualquer empresa produz. Agora, transformar conteúdo em lembrança, lembrança em confiança, confiança em decisão de compra, é o trabalho estratégico de uma marca. E é por isso que branding não é só estética. Branding é criar memória. Se esse vídeo faz sentido para você, comenta aqui qual marca você reconhece só pela cor, pelo som, pela frase ou pelo jeito de comunicar. Se você tem um negócio, faz esse exercício. Tira a logo das suas peças e pergunta se a pessoa ainda reconhece a sua marca. Esse teste pode revelar mais sobre o seu branding do que muita reunião bonita cheia de slide.